e vou falar, assim, na verdade, da visão da nutrição também, de muitos profissionais, né? Tem os prós, tem os contras, e, na verdade, a gente tem que analisar cada caso, né? Então, cada estratégia nutricional que existe a low carb, existe a cetogênica, existe o jejum intermitente, existe um tanto de estratégias nutricionais para favorecer o emagrecimento. E a grande verdade é que depende, tá? Depende muito para quem é, em que estágio essa pessoa está, da mudança de hábitos dela. Então, vai depender de muita coisa, tá bom? O que é o jejum intermitente, né? O jejum intermitente, ele quer dizer que é um intervalo de tempo entre as refeições, tá? Eu vou colocar aqui ao vivo um pouquinho no Instagram, porque como deu esse problema de entrada, eu vou colocar aqui um pouquinho para avisar as pessoas entrarem na minha... Agora o chat está aberto. Vou colocar ao vivo aqui. Alguém aqui já fez jejum? Alguém que está aqui já fez jejum? Conta aí se vocês já fizeram jejum. Se você já fez jejum, me conta aí. Tá entrando mais gente, acho que as pessoas estão começando a ter acesso aqui à live. A Adria, a Dayana, oi, Tati, bem-vindos. Então, eu acho bem importante as pessoas terem consciência, né? Mas muitas pessoas me perguntaram sobre o jejum. Você que está no Instagram, eu estou gravando no YouTube, daqui a pouquinho eu vou sair aqui. Estou falando sobre jejum intermitente, tá? Então, por isso que eu estou olhando para cá. Então, assim, eu quero falar alguns pontos para vocês que é importante vocês entenderem para saber que, primeira coisa, tá? Para algumas pessoas vai funcionar e para outras pessoas, para muitas pessoas, na verdade, não funciona, né? Isso é o que eu percebo na prática clínica. Para quem que não é o jejum intermitente, tá? Quem que não deve iniciar de jeito nenhum o jejum intermitente, na minha experiência clínica, tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que vive... gente, você que está no Instagram, eu estou no YouTube, tenta ir pro YouTube, tá? Lá no meu canal, que daqui a pouquinho eu vou sair aqui. Então, para quem que não é, se você é a pessoa que vive fazendo dietas, se você nunca conseguiu manter o seu peso, tá? Você é uma pessoa que, por exemplo, começa a fazer uma dieta e logo você perde total controle da sua alimentação, tem episódios de compulsão, tá? Então, se você já passou por isso, se você tem esse tipo de comportamento, se você não tem constância na sua alimentação saudável, eu não recomendo que você comece pelo jejum intermitente, tá? Primeiro ponto, não começar. É importante você entender que o jejum intermitente é uma estratégia nutricional para emagrecimento avançada, tá? Ou seja, não é o primeiro passo que você vai dar para o seu emagrecimento. Então, por exemplo, se você está comendo tudo errado, e aí você já quer começar com um processo de emagrecimento consumindo, fazendo jejum, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. O jejum, ele tem os seus benefícios, alguns estudos mostram benefício, outros estudos mostram que nem é tanto assim também, mas na verdade ainda não tem um martelo assim batido, assim, nossa, é a revolução do emagrecimento. Não, porque não é para todo mundo, né? Para algumas pessoas vai funcionar e para outras não vai funcionar. O que o jejum mostra de benefício é que a obesidade é uma inflamação no nosso organismo. A obesidade, sobrepeso, o acúmulo de gordura é uma inflamação. Então, o jejum, os estudos do jejum mostram que a pessoa consegue diminuir muito a inflamação dela quando ela começa a fazer jejum. Diminuindo a inflamação no organismo, o organismo tende a emagrecer. Só que, gente, isso não acontece só com o jejum, tá? Isso acontece também com outras estratégias nutricionais que não precisa ser tão sofrida, tá? O jejum, ele pode ser uma estratégia nutricional também para pessoas que estão com resistência insulínica. O que é isso? As pessoas que estão produzindo exageradamente a insulina no organismo. Só que a pessoa começar pelo jejum, né? Começar pelo jejum
muitas vezes não vai dar certo, tá? Se alguém aqui já fez jejum e não conseguiu, a Fabiana aqui descreveu, fiz 15 horas não curti, gosto de tomar café da manhã. E eu vou falar sobre isso também. Então, tem que ver se é para você esse jejum, tá? Porque, assim, ó, a pessoa tá inflamada, tá? O jejum vai ajudar na inflamação. Mas será que foi o jejum, né, que te gerou essa inflamação? Não foi. Não fazer o jejum que te gerou essa inflamação? Não foi. Foi sua alimentação inadequada, com excesso de refinado, com excesso de alimento industrializado, com a ausência de fruta, verdura, legume, proteína, com combinações erradas. Foi isso que fez você engordar e você inflamar. Então eu vejo que é muito melhor a pessoa primeiro corrigir esses erros que ela está tendo na alimentação com tranquilidade, né? Não que o jejum não vai dar tranquilidade, mas se a pessoa faz de cara o jejum sem corrigir essas coisas que estão erradas na alimentação, o que fez ela realmente engordar, não vai dar certo, tá? Um erro muito comum antes de. Eu vou explicar para vocês, né? A Dayana perguntou qual o tempo mínimo de jejum. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso no final, tá? Mas o que eu quero que você entenda, tá? Antes de falar em jejum, eu quero falar de um erro muito comum que as pessoas cometem e acham que estão fazendo jejum. Que é, por exemplo, né? Muitas pessoas falam: olha, Nutri, eu não tomo café da manhã, eu faço jejum intermitente. Só que quando a gente olha como foi a alimentação dessa pessoa no dia dela, e principalmente à noite, né? Ela teve um descontrole na alimentação de noite. Então, assim, se você tem um descontrole na sua alimentação à noite, e você acha que você acordar e não comer, tá tudo bem, você está fazendo um jejum e está emagrecendo, sinto te informar que você não está fazendo correto, tá? Você não está fazendo correto. A pessoa acha que porque ela não vai tomar café da manhã, ela pode se permitir, ela pode se permitir comer um pouquinho mais. Ela acha que tem mais créditos à noite na alimentação. Ah, posso comer um pouquinho mais, já que de manhã não vou comer mesmo. Então, esse descontrole noturno acontece com muita gente que está com a alimentação desequilibrada. Primeira coisa é que quando chega ali pelas 18 horas, mais ou menos, a gente tem uma queda de serotonina. Isso é natural, é fisiológico. Todos nós temos uma queda de serotonina mais ou menos pelas 18 horas, para que a gente comece a produzir melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Acontece que a serotonina é o hormônio que nos dá tranquilidade, calma, tá? É o hormônio que nos dá prazer. E como ele cai naturalmente, a gente tende a ter um pouco mais de instabilidade emocional ali, né? E principalmente se a pessoa está comendo muito carboidrato, isso aumenta muito, tá? Se a pessoa come muito carboidrato durante o dia, a queda é pior, e aí é onde começa a acontecer todo esse descontrole dos carboidratos na alimentação. O segundo motivo que a pessoa acaba tendo esse descontrole na alimentação é porque muitas vezes a pessoa ela chega em casa cansada, com fome, não planejou o que vai comer. E aí, o que ela faz? Ela começa a beliscar, não se organiza. E aí é onde eu vou encerrar aqui no Instagram, que eu vou ficar aqui só no YouTube. E aí a pessoa começa a comer, né, sem fim, e acha que tá tudo bem. Então, se você tá fazendo dessa maneira, ou se você já fez dessa maneira, achar que pode comer tudo que quiser à noite, e a de manhã não vai comer e vai emagrecer, você está fazendo errado, e eu vejo muita gente cometendo esse erro, e seria muito melhor que a pessoa fizesse um café da manhã, tá? Comesse um pouco menos à noite, uma quantidade menos, na verdade, assim, comesse adequadamente à noite e fizesse o café da manhã. Ela vai emagrecer muito melhor assim do que se ela fizer jejum, tá? O que mais eu quero falar para vocês sobre isso, tá? A questão da serotonina, tá? Tem estudos que mostram que o jejum favorece a produção de serotonina, que na verdade a pessoa que faz o jejum vai se sentir bem depois de um tempo, tá? Na questão da melatonina também, tem estudos que mostram que as pessoas que fizeram o jejum teve uma melhora da produção de melatonina. Eu acredito muito que o jejum dá muito certo para quem
realmente faz uma alimentação saudável, né? Durante o processo de jejum. Porque o que acontece? O nosso metabolismo, a gente tem que fazer com que ele se torne flexível e essa flexibilidade que favorece o emagrecimento. Por exemplo, tá? O nosso organismo, quando a pessoa está ganhando peso, quando a pessoa está engordando, ela está muito acostumada a utilizar como fonte de energia, principalmente o carboidrato. É a nossa principal fonte de carboidrato. A nossa principal fonte de energia é o carboidrato, tá? Geralmente vai ser o carboidrato porque ele é mais fácil de digestão, de digerir, enfim. E é mais fácil para o nosso organismo capturar esse carboidrato, tá? Porém, quando uma pessoa come muito carboidrato, tá? Ela fica cada vez com mais necessidade de carboidrato, com mais necessidade de doce, e isso vira um ciclo vicioso. E que isso tem a ver com o jejum? Que o jejum, e na verdade, a estratégia low carb também faz isso para o emagrecimento, é que a pessoa começa a mudar o metabolismo, para que o metabolismo comece a utilizar como fonte de energia a gordura. Então, para que o organismo pare de utilizar o carboidrato como fonte principal de energia e passe a usar gordura, para que você consiga definitivamente emagrecer, tá? Então, essa é a ideia das dietas, né, dessa estratégia nutricional, tanto da cetogênica quanto também da low carb, por exemplo, tá? Só que o que acontece, tá? Não adianta a pessoa achar que vai emagrecer se ela, por exemplo, vai conseguir fazer essa mudança aí no metabolismo para flexibilizar isso e começar a utilizar como fonte de energia, se a pessoa não combina os alimentos corretos, né? Então, por exemplo, se a pessoa faz jejum, mas se entope de carboidrato, não vai rolar o emagrecimento, entende? Ou se a pessoa, por exemplo, faz o jejum e quando vai comer, come até o reboco da parede, né? Então, também isso não vai dar certo, tá? Então, o grande segredo, né, é entender que um jejum intermitente não se começa do nada. Não é assim, por exemplo, já queimo no final de semana, meu Deus do céu, estou super preocupada, não consegui, errei, agora vou pegar e vou fazer um jejum segunda-feira. Cara, não vai dar certo. Você tá com o seu metabolismo todo acostumado a comer carboidrato, a utilizar carboidrato como fonte de energia. E aí, se você faz isso, se você de um dia para o outro resolve fazer um jejum já de 15, 16 horas, você vai se sentir mal, você vai se sentir tonta, você vai sujeito até a dar um ataque cardíaco, né? Vai ter compulsão também, vai ter até sensação de morte, tem gente que tem, tá? Então a pessoa não se sente bem. Então o jejum não é para ser começado do nada. Outros pontos importantes que eu trouxe aqui antes de falar como que funciona, que eu trouxe para vocês examinarem, tá? Então assim, na minha prática clínica, né, eu observo que a maioria, na verdade, eu acho que quase todas as pessoas que chegaram para mim e falaram: Ari, eu já fiz jejum, não gostaram, não curtiram a ideia, tá? E aí é onde eu fico observando por que não deu certo para essa pessoa, e se é uma estratégia nutricional que realmente é efetiva para todo mundo. Gente, se vocês pararem para. Se vocês são pessoas que acompanham a nutrição aí há um tempo, então, assim, eu quando eu fazia a faculdade, comer de 3 em 3 horas era uma recomendação. Isso até, sei lá, 2 anos atrás, até eu recomendava isso. Comer de 3 em 3 horas era uma recomendação. Agora a gente vê que não precisa ser assim. A pessoa precisa ou aprender a ouvir o corpo dela e entender se ela está com fome ou se ela não está com fome. Por quê? Porque fazendo assim, ela está ouvindo o corpo dela e respeitando toda uma questão hormonal do corpo, porque essa questão de fome, de saciedade, é hormonal. É um hormônio que a gente libera, chamado grelina, quando a gente está com fome, né? E leptina quando a gente está com saciedade. E quando a pessoa faz jejum descontroladamente, fica passando fome, ela desequilibra muito essa questão hormonal. Então é algo que eu fico me refletindo e é algo por isso que não é assim a estratégia nutricional que eu costumo usar, porque é um dos motivos, tá, que eu não costumo usar, porque eu vejo que bagunça o metabolismo da pessoa, tá? Eu não estou aqui falando que se você está fazendo jejum, tá, é errado, que você não deve fazer. Enfim, tem profissionais que recomendam
cara, tá tudo bem, tá? Se a pessoa tá se sentindo bem fazendo jejum, legal. Agora, eu vou falar o que eu observo na minha prática clínica e vocês observem se faz sentido para vocês, tá bom? O que mais que eu anotei aqui, tá? Uma coisa que eu percebo, né, que os estudos, por exemplo, ficam muito assim, tem estudos que vê os benefícios e outros que não vê os benefícios, justamente por isso, porque cada pessoa é cada pessoa, cada indivíduo é cada indivíduo. Não adianta a gente engessar um processo de emagrecimento para uma pessoa, para todas as pessoas do mundo e achar que vai resolver para todo mundo, que não é assim, tá? Outra coisa, né, que eu fico pensando é a questão de dietas, sabe? Precisa ser uma dieta, precisa ser algo que você precisa seguir rigorosamente e não pode sair daquilo. Será que isso é saudável para a pessoa ficar bitolada? Eu percebo que não, sabe? Daqui uns dias vai surgir outra estratégia nutricional, vai surgir outra dieta, e vocês podem ter certeza que vai surgir, e aí vai ser ela o milagre, né? O que vai fazer também muita gente ganhar dinheiro, talvez, e também que vai ajudar muita gente a emagrecer, mas muitas pessoas voltam a engordar. Por quê? Porque é algo que a pessoa faz até emagrecer. E aí, depois que emagrece, ela para de fazer. Então, eu vejo que todo o processo de emagrecimento, que é algo que a pessoa faz até alcançar o objetivo dela, e depois ela para de fazer, também não vejo que faz sentido para mim como um processo de emagrecimento duradouro, tá? Eu vejo que é mais uma estratégia que pode dar certo por um tempo. Outra coisa que eu quero falar, deixa eu ver. Como eu estava falando no início, né? Para começar um jejum, para a pessoa fazer um jejum, é muito importante que ela já esteja com uma alimentação com reduzido teor de carboidrato, principalmente carboidrato refinado. E aí é onde eu vejo que pouquíssimas pessoas estão preparadas para iniciar um processo de jejum intermitente, né? A pessoa, para fazer um jejum intermitente, ela tem que estar no mínimo sendo acompanhada por um nutricionista por um mês, mais ou menos, para ela ter certeza que ela está fazendo uma alimentação adequada. Porque, como eu falei ali, a questão do metabolismo flexível, para realmente o jejum funcionar, a pessoa tem que estar já utilizando gordura como fonte de energia. Porque se ela está se entupindo de carboidrato, ela vai se sentir mal e ela não vai ter resultado. Então, por isso que eu falo que não é a primeira estratégia que a pessoa vai utilizar e não sei se vai dar certo se a pessoa inventar de fazer sozinha, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Bom, outra coisa, né, que eu costumo falar. Para quem que também pode ser o jejum? Vamos supor que você está fazendo acompanhamento nutricional, está há um tempo fazendo acompanhamento e o seu emagrecimento estagnou, certo? Seu emagrecimento estagnou. Pode ser uma estratégia nutricional utilizada por um tempo, né? Como eu falei, o jejum intermitente, o nome dele é intermitente por quê? Porque é um intervalo que você vai fazer entre algumas refeições e por um tempo, certo? Não é para sempre, né? Pode ser uma estratégia, mas nem sempre precisa ser só essa, tá? Outra coisa que é importante você observar é você ter um autoconhecimento para você fazer o jejum. Por exemplo, como a Fabiana escreveu ali, eu não curti, eu amo tomar café da manhã. E eu, como nutricionista, toda vez que surge uma estratégia nutricional diferente, eu busco também aplicar na minha vida para ver se dá certo, para ver se aquilo ali funciona. No meu caso, como nutricionista e como pessoa, o café da manhã é a minha refeição favorita. Sério, eu sempre gosto de fazer comidas gostosas, enfim. E aí, para mim não dá certo, porque se eu não tomo café da manhã, eu já fico mal-humorada, eu já não trabalho de manhã direito, para mim não funciona, certo? Então, você tem que ouvir o seu corpo e saber se para você tá tudo bem ficar, por exemplo, sem café da manhã, né? Então, vocês têm que se observar em questão disso também, tá? Outro erro muito comum que eu falei ali do noturno, né? A pessoa come demais à noite e acha que acordar sem fome, não comer nada, tá tudo bem. Então, tem que observar isso. Se você está fazendo isso assim, você está fazendo errado, você precisa de um acompanhamento, você provavelmente não vai ter resultado, tá? Outro ponto que eu gosto de observar muito, e
e apontar para a pessoa ver se realmente vale a pena fazer o jejum é a questão da imunidade. Porque tem pessoas, gente, que fazem jejum de vários jeitos. Tem jejum de 12 horas, tem jejum de 14, de 16 e até de 20 horas. Só que observa aqui comigo, cara, se a pessoa fica 20 horas sem comer, você acha mesmo que numa janela de 4 horas ela vai conseguir comer nutrientes suficientes para manter todas as células dela? Vitaminas, minerais, ferro, zinco, magnésio, proteína, carboidrato, lipídio, na quantidade suficiente? Talvez ela até consiga, mas ela vai ter que comer muito, né? Em um intervalo muito pequeno de tempo. Será que isso é saudável? E isso pode diminuir muito a imunidade. Eu vejo muitas pessoas que fazem jejum, né? Que aí elas reduzem muito a quantidade de comida e de comidas saudáveis também. E aí a pessoa acaba também ficando com cabelo fraco, unha fraca, né? Enfim, será que vale a pena, né? Então, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de pandemia, onde a nossa imunidade nunca foi tão importante, sabe? Então, eu fico observando isso e refletindo: será que vale a pena fazer um jejum, né, de tantas horas assim? Então, trago essa reflexão para vocês também e o meu posicionamento, o que eu acredito. Outra questão que é muito importante a pessoa observar na questão do jejum é a questão da hipoglicemia e pessoas que têm diabetes. É importante você, se você tem hipoglicemia e diabetes, se você quer fazer jejum, acompanhe com um profissional, porque pode ser que para você seja muito perigoso, você pode desmaiar, você pode passar mal, tá? Então, não é indicado para esse tipo de pessoas, tá? Bom, mas como que funciona o jejum, né? Falando tudo isso, como